Que Deus nos abençoe no estudo de Sua Palavra. Amém. Quarto mandamento, no culto de hoje, esse mandamento ele tem muito implícito, ele é um dos mais importantes porque inclusive faz a transição entre a primeira e a segunda tábua, por isso inclusive vai ser um estudo um pouco mais demorado do que os demais mandamentos. Quarto mandamento, conforme as palavras de Deus a Moisés em Êxodo capítulo 20, versículo 12, honrarás a teu pai e a tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. A explicação que Martinho Lutero traz no Catecismo Menor: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar nem irritar nossos pais e superiores, mas devemos honrá-los, servi-los, obedecer-lhes, amá-los e querer-lhes bem. Temor e amor a Deus. E então, primeiro, o que nós não devemos fazer, e depois o que nós devemos fazer. Não devemos desprezar nem irritar nossos pais e superiores, mas devemos honrá-los, servi-los, obedecer-lhes, amá-los e querer-lhes bem. Aqui temos então essa transição da primeira para a segunda tábua dos mandamentos. Nós vimos isso no estudo introdutório aos mandamentos. O grande resumo dos 10 mandamentos são dois grandes mandamentos: amor a Deus, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e amar ao nosso próximo como amamos a nós mesmos. Aqui acontece essa transição para a segunda tábua, para o segundo grande mandamento, que é o amor ao próximo. Porque esse mandamento implica em autoridade, e toda autoridade procede de Deus. Logo, a autoridade que os pais exercem, e essa autoridade ela é exercida aqui nesse mundo, nas relações, começa pela família e assim nas relações sociais. Essa autoridade ela provém de Deus e ela é direcionada ao próximo. A essência dos 3 primeiros mandamentos está no primeiro, nós vimos isso. Não ter nenhum outro Deus, né? Não ter nenhum outro Deus, esse é o primeiro mandamento. Somente a Deus devemos render culto e adorar somente a Ele. E tanto o segundo mandamento como o terceiro mandamento estão intimamente ligados ao primeiro mandamento. E assim também todos os 7 mandamentos da segunda tábua estão ligadas a esse quarto mandamento, porque essa autoridade que é exercida a partir dos pais em relação aos seus filhos, essa autoridade é vivida então nessa sociedade e assim ela emana para a relação com o nosso próximo aqui nesse mundo. E aí Ward ele diz que o próximo e sua necessidade se torna autoridade, pois fomos criados para servir uns aos outros. A gente vai, isso no sentido mais amplo dessa segunda tábua dos mandamentos, desse segundo grande mandamento que é o amor ao próximo. Especificamente, isso a gente vai abordar a partir de agora, a autoridade, sim, os pais têm autoridade sobre os filhos, mas quando se relaciona a segunda tábua, o segundo grande mandamento, que é o amor ao próximo, o próximo e a necessidade dele serão autoridade. Isso começa na própria família. Os pais são autoridade sobre os filhos, mas aquele bebê, aquela criança totalmente dependente, está necessitada de cuidado, de ensino, de educação, de todo o necessário para que ela possa crescer e se desenvolver. Ou seja, ela está em necessidade. Então, mesmo assim, os pais são autoridade, mas aquela criança necessitada se torna autoridade, porque os pais vivem para servir ela. A autoridade que os pais têm sobre os filhos é para servir aos seus filhos. E assim essa autoridade, ela se estende, esse amor, esse servir se estende para as relações sociais. Não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho, não cobiçar. Assim, então, é exercida essa autoridade. É exercida essa autoridade e esse servir nessas relações sociais nas quais nós vivemos. Outro exemplo, isso não se restringe apenas à família. Por exemplo, o professor que ensina seus alunos.
O professor depende daquilo, aquilo é o seu sustento, é o seu trabalho. Mas os alunos têm a necessidade de aprender. Então o professor ele vai transmitir o seu conhecimento e assim ele atende às necessidades dos seus alunos. O professor é a autoridade, mas ele está servindo às necessidades daqueles alunos. O agricultor, ele trabalha, ele depende do seu trabalho, do cultivo da terra para o seu sustento. Mas através disso ele está produzindo alimento para que outras pessoas tenham a sua necessidade de comida saciada. Então percebam como que sempre a necessidade do próximo se torna uma autoridade. E isso é exercido nas mais diversas funções do nosso dia a dia. Cada um em sua determinada profissão e vocação, a começar pela família. Então, abordando especificamente o quarto mandamento, nós temos essas duas palavras que são muito importantes quando se refere ao quarto mandamento: autoridade e provisão. Toda autoridade, ela procede de Deus. Qualquer autoridade desse mundo, ela provém de Deus. E da mesma forma, é Deus quem provê o necessário para a vida. Todo o suficiente que nós temos, sejam pessoas crentes e descrentes, porque Deus faz chover sobre bons e maus. Deus faz com que o sol brilhe sobre bons e maus. Lutero, quando ele fala, até na explicação da quarta petição do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, ele diz que Deus dá o pão de cada dia, que é todo necessário para o corpo e para a vida, a todos, inclusive aos que não creem. Então, é Deus quem provê o necessário para a vida nesse mundo. E aí nós temos o quê? Os pais, eles se tornam instrumentos dessa autoridade divina. A autoridade que provém de Deus, ela é estendida aos pais, bem como os pais se tornam responsáveis por prover aos filhos todo o necessário. Então percebam que essa autoridade, essa provisão que em primeiro lugar provém de Deus, os pais se tornam instrumentos dessa autoridade que vem de Deus e também dessa provisão que vem de Deus. Eles exercem isso inicialmente na vida dos seus filhos. Isso é um privilégio enorme, mas também uma grande responsabilidade. Essa autoridade que provém de Deus aos pais, ela nesse mundo, ela é administrada em 3 ordens básicas, que é a ordem familiar, a ordem política e a ordem eclesiástica. Família é a relação pais e filhos. Política, que é a vida, não apenas a questão dos governantes, do poder público, das autoridades civis, mas também da relação que nós temos, relação de patrão e empregado, as relações sociais, professor e alunos, essas relações sociais que nós temos nesse mundo, e a relação eclesiástica. E aí cada uma, essas 3 ordens, elas estão interrelacionadas, porque famílias formam uma sociedade. Famílias se reúnem na igreja, uma igreja é formada por famílias. Elas se interrelacionam, mas ao mesmo tempo uma não pode intervir na outra. Quem escolhe os governantes, por exemplo, são as famílias, é a sociedade como um todo. E assim, cada ordem tem sua função específica. Cabe aos pais educar os seus filhos, né, ensinar princípios corretos, princípios éticos, morais, caráter, formar o caráter, a personalidade dos seus filhos compete aos pais. Qual é a função da sociedade, principalmente das autoridades civis? Garantir uma boa convivência em sociedade. Agora o Estado, os governantes não podem intervir no que a família vai fazer. Pode intervir quando os pais negligenciam os seus filhos, exploram, maltratam seus filhos. Nesse caso, muitas vezes o Estado precisa intervir. Talvez tomar a guarda, tirar a guarda dos pais. Mas não dizer o que os pais precisam, devem e não devem ensinar para os seus filhos. Isso é a função da família. Da mesma forma a igreja vai anunciar a palavra de Deus. Vai preparar essas famílias para que vivam uma vida exemplar na sociedade. Ela pode também e deve chamar a atenção quando necessário, mas não vai interferir diretamente, nem na família, nem no Estado, nas autoridades civis. Ela pode condenar o erro, alertar, repreender, mas ela não pode, a igreja não pode fazer política partidária, ela não pode assumir funções que são do Estado. Da mesma forma, o Estado, como não pode intervir na família, ele também não pode, por exemplo, chegar aqui, você tem que pregar isso ou aquilo.
Porque nós temos uma autoridade, que é a Bíblia, e nós anunciamos essa palavra. E nenhum governante pode nos dizer o que podemos e não podemos proclamar. Então, percebam como que são 3 ordens distintas, mas que se relacionam, interrelacionam, mas cada um tem funções distintas e essas funções precisam permanecer distintas. E a extensão dessa autoridade é o que poderíamos chamar de ofício paternal. Esse ofício paternal é exercido primeiro na relação pais e filhos. E aí não é apenas os pais, mas são autoridade também superiores. Um irmão mais velho, irmã mais velha, tios, avós, pessoas que de fato são superiores e que vão orientar principalmente as crianças, que não são como muitas vezes nós ouvimos hoje por aí, de que a criança já tem condições de tomar suas próprias decisões com relação a temas até bem polêmicos. Não! Os pais têm essa função de orientar e direcionar os seus filhos. Essa é a função dos pais. Depois, esse ofício paternal é estendido para a sala de aula. Os pais vão fazer a base, mas depois os professores vão ensinar aquelas ciências básicas para que as nossas crianças, depois, quando adultos, possam viver em sociedade, possam ter uma profissão. É estendido também para a igreja, os pastores que exercem também esse ofício paternal, né? Onde os fiéis, né, se reúnem, ouvem a palavra. Então é a função do pastor também usar a sua autoridade para anunciar, para repreender quando necessário, para perdoar pecados, administrar os sacramentos. Então existe também uma extensão desse ofício paternal. E são as famílias que se reúnem nessa igreja que chamam um pastor. Se eu estou aqui é porque fui chamado pela igreja para anunciar a palavra de Deus aqui. E aí esse ofício paternal ele vai se estendendo inclusive para as nossas relações em sociedade. Numa relação patrão e empregado, vínculos empregatícios, onde o patrão, o gerente, ele vai ser uma autoridade, precisa ser respeitada também. E os outros se subordinam a essa autoridade. E aí, por fim, as autoridades civis, e sobre as autoridades civis nós queremos até falar um pouco mais. Mas em toda essa extensão dessa autoridade sempre deveria pelo menos ser feita naquilo que Deus propõe. Toda autoridade ela provém de Deus. E como é que Deus usa essa autoridade? Para oprimir, para explorar, para maltratar? Não. Para o bem. Para cuidar, para servir. É assim que Deus usa a sua autoridade. É assim que pais deveriam usar a sua autoridade em relação aos seus filhos, professores em relação aos seus alunos, pastores em relação aos seus congregados, patrão em relação aos seus empregados e também as autoridades civis em relação aos seus súditos, em relação ao povo, né? E aí, com relação às autoridades civis, isso é importante. A autoridade que os governantes possuem, ela emana da autoridade familiar. Quem elege os governantes? São as famílias, é a sociedade. Por isso, a autoridade que os nossos governantes possuem não é para explorar, para se servir do povo, mas é para servir o povo. Eles têm a responsabilidade de garantir o direito à propriedade, boas condições de trabalho, segurança, saúde, educação. Enfim, um bom convívio em sociedade. Essa é a função. Os governantes existem para servir o povo, não para se servir e explorar o povo, como muitas vezes, infelizmente, acontece. E sempre foi assim, né? É uma inversão de valores. Assim como muitas vezes também pais falham em relação aos seus filhos. Professores em relação aos seus alunos. É claro que o contrário também acontece. Filhos falham em relação aos pais, alunos em relação aos professores, e isso a gente sabe que está acontecendo cada vez mais, onde parece que os professores perderam toda a autoridade que tinham numa sala de aula. E pode acontecer também do próprio povo em relação aos seus governantes, mas aí sempre acaba sendo um desvio. Mas percebam que a autoridade que os governantes possuem, aí quando eu falo governante é a nível municipal, estadual e federal, ela emana das famílias. E aí, a gente tem percebido nesses últimos anos, nos últimos tempos, que há um ataque muito forte à família. Querem destruir e desestruturar a família. Só que isso
isso vai gerar uma série, porque nós sabemos, uma família desestruturada, uma família destruída, aquele núcleo familiar vira um caos, nós sabemos disso. E geralmente quem mais sofre são os filhos, sofrem demais e gera uma série de traumas. Agora imagina um país inteiro, uma nação inteira, uma sociedade inteira com famílias destruídas e desestruturadas. Será que esse país vai progredir? Será que vai ser um país saudável? Vai ser uma sociedade, uma nação saudável? É óbvio que não. Por isso, nós estamos percebendo isso, um ataque à família. E quando a família é destruída, uma sociedade, um país, uma nação inteira pode ir à ruína. O que a gente pode fazer diante disso? Muitas vezes a gente vê um fundamentalismo, vamos atacar aqueles que atacam a família, aqueles que são contra a família, eles são inimigos que precisam ser eliminados. E aí, em vez de tentar fazer isso de forma amena, se pratica a violência, o ódio. Só que quanto mais nós demonstrarmos ódio, ataque, violência, mais violento será o ataque contra a família. Qual é a melhor maneira de nós lidarmos com isso? É nós nos fundamentando na palavra. Não adianta a gente querer atacar quem quer destruir a família se nós não fazemos a nossa lição de casa. Será que nós estamos pegando a Bíblia e sentando com os nossos filhos, sentando como casal e lendo a Bíblia, estudando a palavra, tendo um momento para que os filhos eles saibam como manusear uma Bíblia, procurar um texto bíblico? Isso é importante e fundamental. A gente vai depois falar das responsabilidades dos pais. E uma das responsabilidades dos pais é formar a base bíblica cristã da fé dos seus filhos. Estamos fazendo o nosso papel de casa? Porque se nós não estamos fazendo o nosso papel, nossa lição de casa, de ler a Bíblia, de estudar a palavra, de ir aos cultos, de receber a Santa Ceia, para assim fortalecermos a nossa família, os nossos vínculos familiares, não adianta nada gritar e querer combater aqueles que querem destruir a família. O que Deus diz, o que Jesus diz, o que a palavra de Deus diz com relação àqueles que são inimigos da fé cristã, da família? Qualquer inimigo que seja, amem os inimigos de vocês, orem por aqueles que perseguem vocês. Essas pessoas que querem destruir a família, Deus ainda assim ama elas e quer que elas sejam salvas. E se nós atacarmos essas pessoas, jamais teremos uma abertura para um testemunho. Nós devemos amar. É difícil, mas nós devemos tentar nos aproximar para não com uma imposição, como um fundamentalismo, com uma violência, mas para com o amor, para como bom testemunho. Fortalecermos a nossa fé e vivermos como famílias cristãs, como casais cristãos em meio a uma sociedade que quer destruir a família. Essa é a melhor coisa que nós podemos fazer. Não adianta nada querer atacar aqueles que querem destruir a família se nós de fato não nos fundamentamos como famílias cristãs na palavra, nos sacramentos e temos uma vida de comunhão com esse Deus que é a base de qualquer família. E quando nós temos famílias saudáveis, quando nós vivemos como famílias saudáveis em uma sociedade doente, nós damos um bom testemunho. Nós influenciamos positivamente uma sociedade que está em decadência. E foi assim que os primeiros cristãos fizeram, em meio a uma sociedade também que estava decadente. E agora falar sobre a responsabilidade, porque antes de nós falarmos, muitas vezes se pensa, o quarto mandamento diz respeito só aos filhos. Não, de jeito nenhum. Porque antes dos filhos, eles precisam e devem obedecer aos seus pais, mas os pais têm deveres e responsabilidades e eles precisam estar conscientes disso. Os filhos pertencem a Deus, eles não pertencem aos pais. São presentes de Deus para os pais. E os pais devem criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa é a função, aquilo que eu falei antes. A base não é achar depois a igreja, a escolinha dominical, na instrução de confirmandos, eles vão aprender o que eles precisam saber. Não adianta. Não adianta como chegar uma criança na instrução que nem sabe abrir a Bíblia, que nem sabe procurar um texto bíblico.
Isso os pais precisam fazer em casa. Os pais precisam dar essa base bíblica, base cristã, para que depois sim na igreja, essa base que eles já têm, ela possa ser aprofundada, ela possa ser aperfeiçoada. E esse é um processo contínuo. Os pais têm um dever, uma responsabilidade muito grande. Ensina a criança no caminho em que deve andar e depois, quando for velha, não se desviará dele. Então é uma responsabilidade muito grande. Os pais são representantes de Deus na vida dos seus filhos e através deles, dos pais, as crianças experimentam pela primeira vez o cuidado, direção e o amor de Deus. Quando eles usam essa autoridade que Deus concede aos pais com amor, com respeito, para de fato servir os filhos em suas necessidades. Não dar aos filhos tudo o que eles querem. Limites precisam existir, mas dar para eles o que de fato é necessário que eles precisam. Tanto com relação às coisas materiais, mas também ensiná-los, educá-los, instruí-los na palavra de Deus. E assim, quando os pais fazem isso da maneira correta, os filhos estarão, através daquele exemplo prático, experimentando pela primeira vez, não apenas de maneira teórica, mas de maneira prática, o cuidado, a direção e o amor de Deus. Deveres dos filhos: os filhos devem respeitar os seus pais, obedecer, honrar, amar, auxiliar e reconhecer a autoridade dos pais. Os filhos, eles precisam estar cientes, e eu perguntei para o Bernardo, para a Helena, eles responderam corretamente. Porque quando eles honram, obedecem o pai e a mãe, eles estão, na verdade, obedecendo e honrando a Deus. Porque essa autoridade que os pais têm, ela vem de Deus. E quando filhos desobedecem, quando filhos desrespeitam os seus pais, eles estão, na verdade, desrespeitando ao próprio Deus. É também dever dos filhos cuidar dos pais na velhice, assim como foram cuidados por eles na infância. Isso é importante. Assim como os filhos são totalmente dependentes, precisam dos pais, uma hora vai chegar em que os pais serão dependentes e precisarão do cuidado dos seus filhos. E aí, nessa relação entre pais e filhos, assim como qualquer tipo de relacionamento social entre amigos, entre marido e esposo, o perdão é indispensável. É necessário pedir perdão e pais também devem pedir perdão. Não pedir perdão quando o filho aprontou, mereceu castigo e repreensão, depois o pai se arrepende e pede desculpas. Não assim. Quando mereceu o castigo, pronto, não se pede desculpas. Pode até se explicar, eu te repreendi, eu te castiguei porque eu quero o seu bem, porque você fez isso e não poderia ter feito. Agora, os pais podem extrapolar, os pais podem ofender, magoar, podem passar dos limites com seus filhos. Por quê? Porque os pais são pecadores. E aí também é importante que os pais reconheçam e peçam perdão. Porque não adianta nada dizer para o filho, você tem que pedir perdão, se os pais não dão um exemplo. Então o exemplo ensina muito mais do que apenas falar. E é óbvio que os filhos também, que a gente sabe, principalmente crianças, constantemente vão desobedecer, vão aprontar e precisam também, desde cedo, serem ensinados. E aí, por isso é importante o exemplo dos pais. Não apenas dizer para os filhos, ensinar eles através de palavras, o pedir perdão, mas também dar o exemplo pedindo perdão quando os pais também acabam falhando com seus filhos. Martinho Lutero, ele fala das virtudes desse mandamento. Ele diz que esse mandamento é o maior tesouro, ele é sagrado e formidável, a melhor de todas as obras. É interessante, ele diz isso no Catecismo Maior. Você quer fazer uma boa obra? Honre ao pai e à mãe, honre as autoridades, honre aos superiores. É Deus quem pede isso. E se você quer fazer uma boa obra, faça isso, que é uma das melhores obras que você pode fazer. A majestade oculta, o que seria isso? Lembra que a gente falou, de quem procede emana toda a autoridade de Deus. Então, quando nós honramos pai e mãe, nossos superiores, autoridades, nós na verdade estamos... a majestade, é Deus que está oculto, a majestade de Deus que está oculta nas autoridades aqui desse mundo. Então, quando nós honramos autoridades, nós estamos, na verdade, honrando ao nosso Deus. E é óbvio que a gente não poderia deixar de falar na promessa, que esse é o único mandamento que tem uma promessa, e uma promessa muito boa. Quem guardar esse mandamento terá dias longos e bons, felicidade e prosperidade sobre a terra. Deus promete isso nesse mandamento. Honre
aos seus pais e superiores e terás uma vida longa e abençoada nessa terra. É a promessa que Deus faz, porque honrar autoridades é honrar ao próprio Deus. E Lutero tem essa citação que eu achei interessante: se apenas acreditássemos que esse tipo de obra agrada muito a Deus e produz grande recompensa, seríamos todos donos de ricas propriedades, teríamos tudo o que o coração deseja. Então, se a gente de fato soubesse como que cumprir esse mandamento agrada a Deus, nós de fato seríamos ricamente recompensados. Mas aqui, em última análise, o que essa citação de Lutero deixa implícita é de que nós falhamos, é que a gente não consegue cumprir esse mandamento. E aí, como nós transgredimos esse mandamento? Todas as vezes quando desobedecemos e desonramos nossos pais e superiores, o que inclui todo o tipo de autoridade, como nós vimos. Não apenas a relação familiar, mas relação na vida em sociedade, alunos e professores, né, no nosso emprego, no nosso trabalho, com relação às autoridades públicas, enfim, qualquer tipo de autoridade. E nós falhamos. O professor Ward, ele relaciona esse mandamento à terceira petição do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é feita quando nos subordinamos à sua autoridade. E essa autoridade se estende aqui para a terra. Então, quando se cumpre, se faz a vontade de Deus? Quando nós nos submetemos, nos subordinamos à vontade de Deus, à autoridade de Deus. Então, a vontade de Deus é feita. E aí, como nós vimos nesse mandamento, essa autoridade de Deus, ela se estende para os pais, para esse mundo. Então, quando nós nos subordinamos às autoridades que estão estabelecidas nesse mundo, nós estamos permitindo que seja feita a vontade do nosso Deus. Resumindo, somos pecadores. Transgredimos também o quarto mandamento, mas a fé operada pelo Espírito Santo nos leva a confiar em Deus e receber os méritos de Jesus Cristo, que cumpriu perfeitamente todas as exigências deste mandamento. É essa fé que nos motiva e capacita a obedecermos e honrarmos nossos pais e todos aqueles que estão investidos de autoridade. Sempre naquele princípio da lei como espelho. Cada um dos mandamentos nós temos percebido isso. Nós falhamos também, assim como contra os outros, falhamos contra o quarto mandamento. Por isso precisamos recorrer ao perdão de Cristo. E aí até no anterior ele fala em guardar, né? Lutero ele fala em guardar esse mandamento. E aí existe uma diferença grande entre guardar e obedecer. Obedecer é alguém manda, o outro obedece. E se não obedece, vai ter uma punição. Guardar é diferente. Guardar os mandamentos. Cada um deles. Guardar significa que eu assino embaixo no que Deus diz. Quarto mandamento é assim que tem que ser. Eu assino embaixo e é isso aí. Agora não significa que eu vou cumprir isso. Eu vou reconhecer que eu não consigo. E por isso eu recorro ao perdão de Cristo. Mas significa que eu considero bom e agradável aquilo que Deus diz, mesmo que eu não consiga cumprir isso. Por isso eu recorro ao perdão de Cristo e uma vez perdoado, eu vou ser motivado e capacitado, eu vou ter aquele desejo, mesmo sabendo que eu não sou perfeito, mas eu quero sim honrar e obedecer aos pais e superiores. Que assim Deus nos conceda. Que o seu Espírito Santo nos auxilie para que possamos de fato honrar nossos pais e todos aqueles que estão investidos de autoridade. Amém.